AB Mais Urbanismo. São 8h04. Voltamos com o Folha no Ar, com o nosso papo com a doutora Ellen Espírito Santo. Terminamos o segmento anterior com o mito verdade e eu volto também com uma pergunta rápida de mito e verdade. Essas pessoas, como aquele humorista Caruso, que trabalha nos canais Globosat, é muito engraçado, diga-se de passagem, que é filho do Chico Caruso, grande chargista, caricaturista. Ele tem os olhos muito esbugalhados, como um filho de Chico Anísio também tem, né? Mas isso tem a ver com o glaucoma, com a pressão do olho ou não? Normalmente isso é muito ligado a doenças da tireoide. Quando você tem um paciente com apoptose, que é justamente esse olho saltado, a gente tem que investigar diversas doenças, inclusive tumores, que podem estar se formando no cérebro, né, na parte de trás do olhinho e fazendo com que o olho salte, vamos dizer assim, né, que é o famoso olho de peixe, né? Mas é muito ligado a doenças da tireoide. Com o aumento da pressão atrás do olho, dependendo da patologia, pode sim estar ligado ao glaucoma, porque você comprime o olho. O olhinho da gente é como se fosse uma uvinha, né? Ele tem uma determinada pressão. Como ele não tem para onde sair aquele líquido, qualquer modificação que você tem em termos de pressão, em termos de escoamento, pode levar a um glaucoma. E a proptose é uma delas. Tem que ser pesquisado o glaucoma e acompanhado. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a parte oftalmológica que se oferece, por exemplo, às pessoas de menor poder aquisitivo, que é o SUS. Como hoje em dia, eu, por exemplo, fui operado de uma vista particular e depois pelo SUS. E eu confesso que eu só tenho coisas boas a dizer. Não posso falar absolutamente nada de ninguém, nem das atendentes de portaria, de início, ao médico. Médico muito sério, que me operou, doutor Alexandre, muito. Não gosta de conversa, não, mas foi perfeito. Então, como você vê esse desenvolvimento, como você vê a importância desse atendimento que o SUS oferece de uma coisa tão séria que é a visão? Graças a Deus, hoje a gente tem um suporte da terceira idade, que o paciente acima de 60 anos tem suporte lá, né? Tem um atendimento de qualidade lá com eles. Em termos de cirurgia, hoje a gente tem na rede alguns locais fazendo, mas deveria, eu imagino, que ser um pouco mais amplo esse atendimento, porque todo mundo tem que fazer a sua consulta anual. E os pacientes da raça negra, eles são mais susceptíveis ao glaucoma, como eu te falei, é uma doença silenciosa que pode levar à cegueira. Então, eles têm que fazer essa medida de pressão intraocular, muitas vezes, com menos de 1 ano. E o acesso ao sistema único, às vezes, não é tão eficaz. Mas, graças a Deus, a qualidade do atendimento, o padrão médico está sendo excelente. Aquele paciente que ele tem acesso à parte do SUS, ele tem hoje pressão intraocular, fundo de olho, todos os exames necessários ao acompanhamento anual disponíveis na rede pública, o que antigamente não tinha, infelizmente. E isso prejudicava, por exemplo, a falta desse diagnóstico completo, que são, né, os exames multidisciplinares, eles são fundamentais na cirurgia? São fundamentais porque para você operar um olhinho, você tem que saber se o paciente tem hipertensão, tem diabetes, tem câncer. Se esse paciente ele tem uma saúde ocular, uma lágrima de boa qualidade, um campo visual normal,
se a espessura do olho dele é dentro da normalidade, que vai interferir no cálculo da lente intraocular, levando à diminuição do grau do óculos, como nós comentamos no início da entrevista. Porque se você opera um paciente onde todos esses nuances não foram devidamente avaliadas, a medida da lente intraocular pode estar errada e ele vai sair da cirurgia necessitando complementar, às vezes com óculos grosso, um óculos de grau mais forte, que sem ele limita a visão. Então, é importantíssimo que o paciente cirúrgico ele seja previamente avaliado em todos os aspectos, até numa retinopatia da hipertensão ou do diabetes, para que seja feita a adequação no implante da lente intraocular. Uma pergunta da Lu Senhor, eu acredito que seja essa forma. Doutora Ellen, o que é córnea gutata? Córnea gutata, vamos pensar o seguinte: o vidro do relógio, na sua face interna, tem um número X de células, e essas células têm como função uma bomba que vai puxar água e jogar água para fora, como uma esponja. O paciente com córnea gutata, ele tem uma degeneração nestas células internas da córnea, fazendo com que a bomba de sucção e de expulsão dessa água, que é o humor aquoso, não funcione perfeitamente. Então existem lacunas, existem buraquinhos que são detectados somente na consulta oftalmológica. Não é visto a olho nu. E vai interferir diretamente numa cirurgia. Porque se você tem córnea gutata, alguns cuidados adicionais no seu dia a dia têm que ser tomados para que esta bomba não puxe muita água através desses buraquinhos e aí encharque sua córnea, ou seja, encha a esponja de água. Quando um meio transparente enche de líquido, que é o humor aquoso, ele não vai se tornar transparente mais, ele vai ficar opalescente. E aí, como você enxerga através da córnea, você vai enxergar através de um vidro fosco. Então você fica com a visão embaçada, que é a cirurgia que ele diz: a cirurgia deu errado, a cirurgia de catarata. Aí o olho fica azulado. Por que que ele fica azulado? Porque a bomba está puxando mais água do que expulsando, ele não está compensando. E aí leva a um transplante de córnea. Coisa toda interligada. Complicado isso. Vamos seguindo aqui. Deixa eu buscar aqui novamente. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia fala sobre a informação da Organização Mundial de Saúde, que busca reduzir estatísticas consideradas preocupantes. Cerca de 2,2 bilhões de pessoas no planeta sofrem de deficiência visual. Então, é muito mais sério até do que a gente pensa, né? 2,2 bilhões de pessoas. E dessas, pelo menos 1 bilhão apresenta algum tipo de deficiência que poderia ser evitada, ou que sequer ainda foi tratada. Como você define, dentro da oftalmologia, o que deve ser? Bom, uma consulta anual já é um grande passo. Sim. Né? E daí para frente? Quando se fala em deficiência visual, você não necessariamente fala em doença. A deficiência visual pode ser daquela criança em idade escolar que tem 3, 4 graus de miopia, usa tela e aumenta ainda mais essa deficiência visual, e não é tratada porque ela não tem acesso a um oftalmologista para fazer um óculos, revertendo a deficiência. E podemos também incluir na deficiência visual aquele caso extremo de um paciente que enxerga de um olho só, que tem um câncer dentro do olho,
e não foi detectado na consulta oftalmológica. Então, quando você diz deficiência, você tem uma dificuldade visual não detectada e que poderia ter sido detectada e tratada, inclusive a catarata. Muitos pacientes se dizem totalmente deficientes visuais, com uma cirurgia reverteria. E existe a retinopatia diabética, por exemplo, retinopatia da hipertensão, que provoca sangramento. Existem alterações que você pode reverter numa consulta e existem aquelas degenerações, como a macular, por exemplo, que ela vai progredindo se não intervir, e quando você consegue detectar e ter acesso, já não tem mais como reverter. Ela já se instalou e não tem como fazer nada, só o uso de antioxidantes. Então, essas alterações todas podem ser, talvez, detectadas precocemente ou evitadas na consulta oftalmológica anual e não fazendo óculos na ótica. Exatamente. Uma vez, um médico me disse que o sistema nervoso, ele cicatriza, mas ele não regenera. Perfeito. Isso é uma coisa muito importante dizer. E o nervo óptico é o sistema nervoso. É o sistema nervoso. É o sistema nervoso. Ele também pode cicatrizar, mas não regenerar. Às vezes, eu recebo muitos adolescentes, às vezes, com uma visão baixa num olho. É importante, gente, que vocês façam, de vez em quando, esse teste. Fecha um olho para tentar mirar um quadro, por exemplo, e fecha o outro depois para comparar. Porque quando você tem uma baixa de visão em um olho, o outro compensa. E você não percebe. Não percebe. Quando você perceber, às vezes, quando você vai coçar um olho bom, aí você percebe que o olho está ruim, o outro está ruim. Mas aí a degeneração do outro olho já é irreversível. Então, na verdade, tem que se fazer consultas oftalmológicas com frequência, porque senão a gente pode ter problemas que seriam revertidos caso fossem detectados. Perfeitamente, entendi. Agora, já que você tocou nesse assunto, um amigo ontem, sabendo que eu ia entrevistá-la, você pergunta à doutora Ellen sobre a visão monoocular. É um jovem que eu conheço que tem visão monoocular, mas que tem uma vida absolutamente normal. E tem até o benefício do PCD, que é participar de concursos, tem uma cota especial e tal. E ele dirige muito bem. Sim. A visão monocular, seria interessante a gente saber um ponto. Ele não tem a visão do outro olho. Por ambliopia, o que é isso? Ele nasceu com uma deficiência visual, um olho com um grau muito alto e o outro 0 grau, ou seja, o 0 grau ele enxerga perfeito, o outro não foi treinado até os 6 anos de idade, como é treinada a visão da criança. Então ele é monocular porque o outro não aprendeu a enxergar. Como ele pode ser monocular porque o outro teve algum tipo de problema. Seja uma lesão, uma cirurgia, enfim. Eu não sei, realmente o caso, a razão dele eu não sei. A razão dele mas o paciente que ele é monocular, ele não tem a estereopsia, que é a visão de profundidade de foco. Então ele tem alguma limitação que não o impede em quase nada no dia a dia. Porque exceto se habitua, um brevê. né? Ele se adapta. É. Ele se adapta, ele dirige, ele faz tudo. Ele só não tem a profundidade porque eu preciso dos 2 olhos para fazer o 3D. Se alguém quiser lembrar, se você não conhece esses termos, o pessoal mais antigo, lembra daqueles, quando havia o casamento, umas fotos que você botava num óculos especial que tinha duas fotos, né? A da direita e a da esquerda, a câmera era especial, ela tirava 2 fotos e a junção fazia com que você visse na foto
a profundidade, quer dizer, o bolo mais na frente, a faca cortando. 3D, né? Isso é o que 3D. causa a terceira dimensão. É a fusão dos dois olhos, É a das fusão duas das duas visões, dos dois olhos, né? exato. Isso ele tem a limitação, mas não o limita em absolutamente nada. A única coisa do paciente que ele ficou monocular depois de ser binocular, por algum motivo ele perdeu a visão de um olho, ele tem que ter muito cuidado, porque nessa fase de adaptação, ele às vezes não se dá conta, tira fininho de algum ciclista, enfim, qualquer situação, ele não tendo 3D, ele vai atropelar. Ele vai bater o carro. Muitas vezes, quando vai entrar numa garagem, arranha o carro de um lado, e aí ele se dá conta de que ele não enxerga de um olho. Ele descobre numa situação, às vezes, não muito agradável. Entendeu? Bom, 8h20, vamos ao nosso mais um intervalo para irmos ao nosso último segmento. E nós estamos abertos à pergunta dos nossos ouvintes na Folha FM, através das nossas redes sociais, e já voltamos. Pode Povo. Pode Povo. O podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos